Olá, seriadores! Estamos de volta com o Pod Maratonar, o podcast que te acompanha nas suas maratonas de séries. Nessa segunda temporada, nós adentramos a reforma da cozinha de The Bear, conhecida como O Urso no Brasil, que é a sexta série mais adicionada na geladeira dos usuários do banco de séries. Assim como a série, todos os episódios do nosso programa já estão disponíveis no perfil do BDS Cast nas principais plataformas de áudio. Então, bora lá! Yes. Yes? Yes, chef. Yes, chef. Yes. Okay, chef. Yes, Jeff. Yes, chef. Told her Yes, chef. Yes, chef. Yes, chef. Great. Bora continuar essa maratona. Eu sou a Amanda, eu e o Tom estamos de volta para maratonar essa série que conquistou tanta gente quando estreou em junho do ano passado. E agora The Bear tem 10 novos episódios, sendo 2 a mais do que na temporada anterior de estreia, né? Se você ainda não assistiu ao episódio que a gente vai falar agora, que é o episódio número 8, esse podcast possui spoilers sobre o enredo, então corre lá no Star Plus, assista, coloca em dia e depois vem aqui ouvir o Pod Maratonar. Olha, uma marca importantíssima é que a gente tem que deixar registrada que The Bear atingiu o posto de segunda série mais popular do IMDb. A gente sabe que muda todo o tempo, né? Mas já é fato, já tá aí na história do IMDb que atingiu essa marca, que acho que é bem impressionante. É uma série um pouco mais nichada, a gente pode dizer assim, não atinge tantas massas. Então, por isso que eu acho que é uma coisa que impressiona aí. Então, parabéns pra série. Sim, parabéns pra The Bear. Realmente é uma série que, como você disse, é nichada, mas que conquistou aí todo mundo, né? Bom, o episódio 8 se chama Bolonhesa, e foi dirigido, mais uma vez, eu tô até cansando de falar que foi dirigido pelo criador da série, o Christopher Storer. Bom, esse episódio é 2 semanas antes da abertura do restaurante, então, faltando tão pouco tempo, o que a gente pode esperar? Caos, puro caos. A cena de abertura tem uma significância pra mim, que eu achei bem interessante, que é a Claire, que é a namoradinha do Carmen, conversando sobre relacionamento e também ele fala sobre o que está acontecendo no restaurante, né? Sobre o sistema de supressão de fogo. E nessa coisa de ele começar a falar sobre o restaurante com ela, ele tá dando essa abertura, tem aí mais pra frente refletindo de que, né, ele toma algumas decisões sem o consentimento das outras pessoas, envolvendo a Claire, que não tem nada a ver com o restaurante, né. E a gente vê isso mais tarde no episódio, isso aí dando problema. E nós temos também o retorno de um personagem que, particularmente, muito querido por mim, mas que estava sumidinho, que é o Ibra, né, que eles têm aí uma crise profissional existencial em alguns episódios aí anteriores, e deu uma sumida. Mas ele agora retornou e a primeira pessoa que ele vê é a Tina, e foi um reencontro até bem bonitinho, mas eu achei um pouco estranho que ninguém mais comentou sobre o retorno do Ibra. O cara sumiu, tipo, por umas, sei lá, uns 2 meses na série, porque pelo tempo que passou, eu acho, eu calculei uns 2 meses. Mas ninguém foi tirar a satisfação, tipo, ele não fez o curso, sumiu e de repente ele volta faltando 2 semanas. Eu acho que isso deixa claro que, tipo assim, ninguém tava com tempo nem de respirar ali, né? Tipo, o Ibra saiu, voltou, ninguém tá, tipo, nem aí. Enfim, acho que entendo. Acho que deve ser. Cada um tem uma responsabilidade ali, todo mundo tava com o trabalho até o pescoço. Ah, como você tinha dito aí que tava 2 semanas para abertura, que tava essa correria toda, eu achei legal que não, na verdade, o Rich não esperou no último momento ali para mim que já começar o que a gente viu na mudança de comportamento dele no episódio passado, ele começa a meio que assumir ali que ele entendeu ali qual que é a pegada de ter um restaurante com padrão, com estrelas e tal, e acho que meio que essa fala que ele colocou, olha, entendi, finalmente faz sentido para mim. Acho que enterra aquele Rich do passado, que tá ali com aquela camiseta, enfim, que a gente já conhece muito bem, né? Ah, e enquanto a gente vai vendo ele ali ao redor ali, trazendo essas coisas que ele já refletiu, já está tentando trazer para o restaurante, a gente vê que os problemas começam a de novo aparecer, né? O Carmen ele fica ali meio que sem focar em nada, 100%, sabe dos problemas, fica falando, eu vou resolver, vou resolver, vou resolver. E é uma coisa recorrente que acho que tem episódios passados, mas começa muito mais nesse até o final.
a gente vê que isso aí é um problema. Eu gostei que eles trouxeram algumas coisinhas de volta ali no meio da confusão no restaurante. O Carmen traz um pacotão de dextrose ali, que a gente viu que é aquele ingrediente, né, aquele tipo de açúcar ali importantíssimo para a sobremesa que o Marcos estava desenvolvendo, que ele aprendeu lá na Dinamarca. E daí ele começa a mostrar as realizações dele ali. Eu fiquei com muito orgulho de ver ele fazendo as sobremesas ali. Acho que a gente me acompanhou tanto, né, que é natural a gente falar: "Nossa, deu certo, olha só, o estágio serviu, tá aí um prodígio aí da culinária". Eu gostei muito dessa parte. Sim, eu gostei, eu fiquei com vontade das sobremesas, eu, assim, eu adoro um docinho, então, vendo ali, na hora que o Carmen entrou carregando, né, o dextrose, que em português eu até pesquisei e não tem, tipo, um nome, assim, tipo, diferentão, eles chamam de glicose mesmo, e aí eu lembrei automaticamente do episódio da Dinamarca, que foi um dos meus favoritos aí da temporada. Então, realmente, nós temos aí a gangue reunida e tudo o que o Carme deixou de lado agora vai voltando pra assombrá-lo, né. E eu teve esse momento, eu achei uma jogada muito legal pra justificar o episódio 6, que foi o episódio do flashback natalino caótico, que o Carme ele vira para o pessoal e diz que ele teve um ataque de pânico na noite anterior ao que se passa o episódio, e ele contou pra Claire sobre um Natal em família em que a mãe dele atravessou a parede da sala com um carro, que é exatamente o que a gente viu no episódio número 6. Então eu achei muito legal, meio que incluir isso na série, meio que como se o que a gente viu tivesse sido contado aí pelo Carmen. Eu achei um detalhe legal, detalhe interessante. É, eles colocam várias referências, né, no passado, então a gente não vai esquecer, muita coisa ainda vai continuar vendo, o que é bom. O Rich também ele acaba pedindo desculpas pra Sugar, eu acho que isso aí também era necessário, ainda bem que fecharam esse arco aí. Ele meio que vai fazendo ali amends, que eles falam, né, vai meio que tentando ajeitar a situação com cada uma das pessoas, ele tá muito arrependido. E e o que eu acho que também une todo mundo, que acho que é um pouco dessa atitude do Rich, é a coisa de que todo mundo tá com o mesmo objetivo ali, que é e querendo ou não, todo mundo tá numa situação em que, assim, o restaurante tem que dar certo para que a vida deles possa ir para frente, assim, pelo menos é o que eu vejo, a minha visão enquanto eu tô assistindo. Então eles têm que eles se odiando ou não, eles se dando bem ou não, eles têm que seguir em frente, porque a vida deles depende do que tem ali, né. Hã, teve uma coisa também que eu gostei quando o Carmen tá mostrando o menu ali pra Sydney, as ideias que ele teve, a gente não sabe até então que ele desenha e desenha muito bem. Ele é muito artístico, ele tem essa coisa, me dá uma impressão também de que se não teve alguma coisa aí no passado dele, tipo, ele desenhava antes talvez, e talvez tinha esse ansejo de fazer uma carreira ou tinha outros talentos que escondidos aí, e acabou seguindo na carreira de chefe. Enfim, a Sydney fica tão surpresa quanto eu, acho que ela representa muito bem o espectador ali, fala: "Nossa, você conseguia fazer tudo isso aí, nunca falou pra gente". E essa relação que eles têm também, eu gosto enfim, eles meio que se odeiam em alguns momentos, mas eles sabem que aquela situação entre os 2 ali, aquela cozinha depende deles, então eles acabam fazendo funcionar, eles têm a forma de comunicação, sempre que um se exalta, o outro meio que coloca a pessoa ali com o pé no chão e tal. Enfim, eu acho que é uma relação muito complicada, mas acho que adiciona tanto pra série, assim, eu acho que cada episódio que a gente vê os 2 você fica se sentindo mais ali parte do restaurante por saber de que não é tudo perfeito, assim, os diálogos deles são muito aleatórios às vezes, mas sempre tem alguma coisa por trás, assim, e acho que mostra que a série é muito bem escrita e eu gosto bastante disso. É, The Bear é um caos, né, em tudo, ele é uma coisa que eu já vi bastante os criadores da série comentando, de que The Bear não segue esse flow, natural que a gente vê em outras produções. Sabe uma pessoa que eu vi comentando sobre isso? Foi a Julie Plec, que ela é muito conhecida por ter sido aí a criadora do universo de The Vampire Diaries, e ela elogiou no Twitter falando dessa liberdade de produzir uma série dessa forma, falando assim de cronologia. Então eu achei um comentário legal, sigo ela lá e eu vi isso. Bom, mas voltando aqui pro episódio, outra coisa que eu gostei muito, falando aí do menu do Carme, é que, pra quem lembra aí do episódio do flashback, bem no finalzinho, quando o Mike dá aquela surtada e lança um garfo, o garfo cai nos canoles e o
o Carme vê, e é uma das últimas coisas, uma das últimas cenas do episódio. E nesse episódio ele fala que ele associa a cannoli com o caos da família dele e ele não gosta, e ele quer mudar isso, então ele quer adicionar na receita, no menu, né, um cannoli. E aí ele trabalha ali com o Marcos para criar uma receitinha. E ainda nessa conversa aí sobre menu, sobre mudanças, ele chega falando umas coisas para Sidney, né, com os desenhos, que ele se sentiu inspirado e tal. E ele fala que ele discutiu o menu com a Claire, como eu estava falando, né, da abertura aí do episódio. E aí a Sidney fica tipo, como assim? A Claire tem que aprovar o nosso menu, né? Que é isso? O que ela tá sendo envolvida sem consultarem a Sidney, né? Tipo, o Carme tá apenas anunciando essas mudanças, né? E aí eles conversam ali e o Carme pede desculpa, mas eu senti que ficou no ar ainda um certo nível de tensão, que a gente eu vejo um pouquinho assim na season finale que essa tensão ainda existe, mas aí é uma outra história. Mas enfim, começa aí a apontar de que esse relacionamento do Carme vai dar bem errado pro The Bear e que ele talvez tenha que fazer uma escolha ali, né. É, ele não tá conseguindo saber dividir o tempo, né. Eu ia falar de um outro detalhe também, não sei se você percebeu, que eles ficam tomando ali tipo um Pepto-Bismol ali, uma garrafinha de Pepto-Bismol, eles ficam tomando durante o episódio, não sei se você percebeu isso. Sim, uma garrafinha rosa. Eu queria É, me saber o que era pareceu aquilo. me pareceu a mesma garrafa, e eu pensei: "Não é possível, é a mesma garrafa". E é a mesma garrafa, todo mundo vem ali e toma um gole. De acordo com alguns críticos aí, algumas pessoas que escrevem sobre TV, né, que eu pesquisei, é só um indicativo, uma forma ali que usaram no episódio para mostrar que estava todo mundo muito estressado e muito nervoso, tá? Aquela sensação de ali o estômago não estava muito bom, todo mundo muito nervoso, e eles acabam dividindo aquela garrafa de Pepto-Bismol mesmo ali. É só deixar ali na parede e tomar uma golada. Eu achei bem absurdo, mas assim, acho que a gente não precisava disso para saber que eles estavam estressados demais, que isso aí já fica muito claro até qualquer coisa que eles falam, mas enfim, usaram desse recurso aí. Eu realmente não sabia o que era essa bebida, fiquei me perguntando o negócio todo, só vi que era um negócio rosa, e aí eu fiquei: "Ué, o que é isso É especificamente? É um aquele ali merchan?" Eu fiquei me Não, perguntando isso. era só um leite de magnésia que dá uma acalmada no estômago. Disso aí eu entendo. Nossa, já tomei muito leite de magnésio nessa vida. Mas eu achei que era uma bebidinha de morango, que era alguma propaganda, porque tem algumas, né, ao longo da temporada de The Bear. Então aí, tom como sempre com suas curiosidades. Bom, e outra coisa, um grande ponto desse episódio também é a questão do teste de supressão de incêndio, que já foi abordado algumas vezes nessa temporada. Eles já falharam no teste 2 vezes e sem passar eles não podem abrir, né. Então aí o Fuck, ele percebe que o Mike havia mexido no sistema de supressão de incêndio, né, para causar um incêndio e conseguir o dinheiro do seguro, que é uma conversa que já tinha sido falada lá no episódio de abertura da temporada, e aí ele consegue descobrir o problema do porquê que tanto vazava gás quando, né, na verdade deveria o gás fechar, né, quando tem aí um princípio de incêndio. E aí tem aquela cena super, tensa do não sei, é um bombeiro, do fiscal vindo e testando, e eles passam no teste, e ele fala assim: "Parabéns, agora vocês têm um restaurante", né. E aí faltam 10 dias pra abertura, né. Então estamos quase lá. É, deu tudo certo. Foi bem emocionante aquele meio que filme que eles veem ali na cabeça de cada um, né. Sim, Esses momentos eu fico muito assim, muito emocionado mesmo de ver. eu gostei. Enfim, Uhum. a gente embarca na jornada deles, né. O meu último detalhe específico do episódio que eu quero falar é que no finalzinho do episódio, antes dos créditos, a gente vê a tatuagem da Sydney. Tem uma cena em que pega as costas dela, a gente consegue ver uma Sim, tatuagem focou. aqui. Aham. Focaram, isso aí também tem um significado aparentemente, ela tem aquele coração com as 3 flechas, assim, né, com as perdão, não é flecha, Espadas, são são espadas. espadas. Uhum. E isso, na verdade, é uma imagem que não é incomum, que ela deve ter sido copiado de alguma coisa, e representa ali um sentimento ali de coração quebrado, né, tipo uma decepção amorosa, tristeza, um problema emocional, luto, tudo que a Sydney meio que já passou durante a vida, colocaram naquela tatuagem. Então, a escolha
escolha do desenho não foi totalmente aleatória. Acho que é como se fosse uma estampa ali do caráter ali da personagem, né? Achei legal também, achei Eu interessante. vi que, né, colocaram isso, mas eu não sabia o significado. Tome suas curiosidades, como sempre. E já que a gente tá falando de tatuagem, né, também o personagem do Carme, ele tem no bíceps o número 773, que é o código de área de Chicago. Então fica aí também, ó, mais uma tatuagem com significado. Bom, eu tenho um último detalhe que eu quero trazer sobre esse episódio, que é algo que quando eu fiz essa anotação, né, obviamente não tinha assistido o restante da temporada, mas é algo que para mim que se confirma no último episódio. A gente tá vendo, né, é um episódio um episódio não, uma temporada de transformação, né, para os personagens, mas eu sinto que a Sydney, ela tá saindo dos trilhos e a gente vê no final do episódio a Sydney agachada no chão, ajoelhada no chão, tirando as manchinhas do chão, esfregando sozinha, o que parece ser ali tarde da noite sozinha. E é a mesma cena que a gente viu no início da primeira temporada com o Carme, no dia que ele estava super estressado, quando ainda era o The Beef, e que parecia que tudo estava errado, a cozinha era aquele caos, e ele esfrega, esfrega, esfrega em busca ali de, né, de tentar melhorar a situação. Então eu realmente vejo como a Sydney está assumindo essa posição do Carme, né, enquanto ele se afasta, lida com o relacionamento com a Claire, né, ela tá deixando de ser sous-chefe para ser a chefe da cozinha mesmo, e talvez isso não seja algo muito bom, talvez seja um pouco mais do que ela consiga carregar. Então a gente tá vendo a Sydney meio que chegando mais assim, como o Carme é mentalmente. E o Carme é uma pessoa caótica, né? E que trata isso até em terapia, mas que ele realmente é um personagem com diversos problemas, com diversas aflições e ansiedades, e angústias e estresse. Então, tá se tornando, eu acho, que algo tóxico pra Sydney. Bom, e antes da gente ir, a gente convida a conhecer as nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades do Pod Maratonar e dos outros podcasts do BDS News. O nosso site é o bancodeséries.com.br. Nós temos um perfil no Instagram, que é o @Banco de Séries Oficial. O Twitter, os perfis são @BDS News Oficial e @Banco de Séries. O nosso canal do Telegram é só você buscar por BDS News Oficial R. E no Threads, pode buscar por @Banco de Séries Oficial e também Banco de Séries SAC, SAC. Isso, para as notícias do nosso site. E você também pode adicionar o Pod Maratonar na sua grade. É só você pesquisar, nós temos a nossa própria página lá. Pod Maratonar é uma palavra só e o pod é de podcast. Bom, nós estamos aí quase no fim da temporada, hein? Não vamos abandonar, não vamos largar, continue maratonando com a gente. Os próximos episódios estão imperdíveis, então lembrando que o nosso próximo programa também já está disponível, então não sai daí. Até! Tchau, tchau.